naturalmente. A informação e o conhecimento a serviço da sua saúde. Da Rádio do Sentimento Passo Fundo, do Correio Brigadiano, com o seu Mir Fagundes da Roça. Hoje um tema muito importante, mais um dos temas muito importantes. Mais um, né, Gilmar? Fibromialgia, a dor que nunca acaba. Existe solução para esta enfermidade, né? Ou o que os intestinos têm a ver com tudo isso? Vamos começar o senhor explicando o que é fibromialgia. Converse com seu médico ou nutricionista sempre que desejar utilizar os conhecimentos aqui divulgados. Vamos começando a quebrar paradigmas, né? Só por colocarmos o intestino ali, já todo mundo fica de olho, né? Mas então a fibromialgia é uma dor considerada crônica que atinge várias partes do corpo, né? Ela também é denominada de fibromiosite, também fibrocite, ou miofibrocite. E é uma das categorias lá no CID-10-19, Código Internacional de Doenças CID-10-19, não CID-10, classificada como M79, certo? E então ela é muito comum nas mulheres. Até algum tempo atrás se tinha que era uma doença que só acometia mulheres. Hoje já se sabe que não. Embora a proporção seja de 99% ou mais de mulheres, mas já estamos tendo casos no público masculino, como eu já atendi homens com fibromialgia. E fazendo um parênteses aqui, no pós-Covid, não temos estudos científicos ainda, mas em termos observacionais, clínicos, lá na clínica, nós temos observado que o número do afetamento, o índice de afetamento da fibromialgia está crescendo consideravelmente. E já vamos ver por que disso. Além disso, a fibromialgia ela se caracteriza por uma dor que tem um caráter variável, certo? Ela atinge de várias formas diferentes em vários lugares do corpo, né? É uma síndrome dolorosa crônica do sistema músculo-esquelético. Hoje, até alguns consideram a fibromialgia como dentro da questão da reumatologia. Mas eu particularmente, acho que vai muito além, porque tem toda uma questão psicológica também por trás, né? Nós já vamos falar nessa questão psicológica, neurocomportamental, vamos ver a questão da inflamação, vamos ver a questão da inflamação, vamos ver a questão da tensão, então vamos ver a questão da fibromialgia em relação à inflamação, tensão e questão neurocomportamental. Ou seja, essa classificação do CID M797, ela não fala nessas outras questões que hoje a gente já sabe que estão inclusas. Inclusive, ela é considerada uma doença crônica. Fibromialgia é considerada uma doença crônica, que não tem cura. Daí eu já vou para aquele lado. Eu acho que tudo tem que ter cura. Eu penso, dentro do que eu estudo, dentro do que eu observo, nesses meus 63 anos de vida, que toda doença tem cura. Talvez não encontramos ainda. No caso da fibromialgia, já temos especialistas dizendo que podemos chegar a 100% de cura. Hoje mesmo, olhando alguns materiais antes de vir aqui para o programa, eu estava vendo alguns especialistas na área comentando que a fibromialgia pode ter 100% de cura. Então, atenção você aí que está nos ouvindo, está nos acompanhando nas redes sociais, se você conhece alguém, tem algum parente, algum amigo que sofre aí com essas dores consideradas crônicas, já manda o link aí do programa para eles lá, para que eles possam também ter acesso a esse conhecimento, a essa informação, e possam melhorar a sua qualidade de vida ou buscar essa cura também. Alguns, acho que tem até uma questão genética, que pode até ter, mas a gente sempre está falando aqui, a genética ela não é preponderante. A epigenética, sim, a questão do meio, do estilo de vida. Então, podemos até um dia comprovar que existe algo genético na fibromialgia. Podemos, ainda não está comprovado. Mas mesmo comprovando, a gente sabe que mesmo que tenha um X propensão genética para desenvolver a fibromialgia, dependendo do estilo de vida, do meio em que se vive,
ela não vai se desencadear. Mas então, ela diz que ela é um quadro clínico polimorfo, ou seja, é um quadro clínico estável e variável. Tanto essa é uma das grandes questões, até por ser uma doença, entre aspas, nova, 1987, Certo. 41 anos, certo? Para 2024, 41 anos que ela foi aceita como doença, certo? E é uma doença que dizem que não tem tratamento específico para ela. Se tratam os sintomas, ou seja, se tratam as dores, né? E esse é um grande problema. Mas, o senhor nós já conversamos antes aqui, isso que tudo tem uma causa. Não cai Não. dobrou a esquina, caiu É. a doença na cabeça do A vivente. fibromialgia estava atrás do poste. Ou o agora- azarado que levou ali a doença. Tudo é uma sequência. E eu, começando o que eu para evitar? Já Antes de nós ir para ali, deixa eu só fazer um comentário dentro do que nós estávamos ali, Gilmar. Que além dessa dor, que tem esse caráter variado, ela pode se agravar em alguns cenários. Queda de temperatura, dias frios, né? Dias úmidos, ela pode se agravar. Uma tensão emocional, nós vamos falar que a tensão está por trás da causa. Esforço físico, mas nós vamos ver que um dos tratamentos que funciona, que ajuda, é a atividade física, né? E só para ver, também são sintomas, além dessa dor difusa, um sono não reparador, uma fadiga significativa, dificuldade ao realizar atividades laborais ou domésticas, grande dificuldade, diga-se de passagem, sensação de inchaço, sobretudo nas mãos, antebraços e trapézios, cefaleia, que é uma dor tensional, né? A cefaleia, por isso que muitas vezes as questões da tensão, nós vamos falar à frente, tontura, zumbido, né? Dor abdominal, dor torácica atípica, palpitação, constipação, dispneia. Só por isso, 90% da população já vai ter um desses. Porque ela ataca tudo. Sistema muscular, tudo. E mais de 50% dos pacientes que estão acometidos da fibromialgia apresentam quadro depressivo. E eu jogarei isso para 80%. Talvez não no primeiro ou segundo ano, mas na decorrência, né? O tempo passando, sem conseguir uma solução para o seu problema, tem a depressão, tem a ansiedade, né? E durante o tratamento farmacológico é muito usado, e aí a gente bota aquela ponto de interrogação, né? Porque as diretrizes indicam a prescrição de medicamentos como antidepressivo tricíclicos, bloqueadores seletivos da recaptação de serotonina, é aquele ISR, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, e analgésicos para dor. Lembrando aqui que analgésico, todo remédio para dor, inclusive as estatinas, elas agem lá no centro da dor, que é o mesmo centro da empatia. Pode, em algumas pessoas, começar a mudar o tipo de personalidade da pessoa, o caráter, a forma, não é nem o caráter, é a forma como a pessoa reage às situações. Ela vai se tornando mais iracunda pelo grande número do uso, pela grande quantidade de uso de analgésicos no caso. Mas é porque a pessoa com dor já não tá normal, né? Que o normal, que nem eu já conversei, a pessoa tem que ser saudável. Qualquer tipo de dor já altera o comportamento. Sim, toda dor ela gera estresse oxidativo. Daí já depressão, daí já começa remédio para depressão. A dor, possivelmente, a dor vem da inflamação. Acaba vindo remédio para depressão. E daí começa a complicar tudo. Começa a complicar tudo. Por quê? Porque cada remedinho desse que nós falamos aqui, olha a bula dele. Né? Olha a bula dos antidepressivos tricíclicos. Olha a bula dos ISRS, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Aos benzodiapínicos, que também usam, olha a bula dele. E olha a bula dos analgésicos, certo? Daí você vai tratar algum tipo de dor que está tendo e dali a pouco a própria medicação, o uso dessa medicação, né, de forma intensa e continuada, pode aumentar alguns tipos de dores, aumentar a sensação de dor, ou a dor em si. Então, o próprio remédio se torna veneno. Entende? Então, cuidado de buscar, e nós vamos falar aqui sobre tratamentos que não precisa utilizar isso, ou pelo menos, se você já está utilizando esse tipo de tratamento aqui, convencional,
você pode buscar tratamentos alternativos que você vai diminuindo. Não vai parar de tomar algum medicamento que esteja tomando, mas você vai diminuindo o uso desse medicamento até parar de todo, porque tem outras saídas. Agora, o importante, o difícil, né, é que chega lá no profissional da saúde tradicional, o cara só vai naquele vade-mecum ali, naquele manualzinho que ele tem de antidepressivo, de bloqueadores da recaptação de serotonina, de analgésico benzodiazepínico, que só vai tratar sintomas, não vai resolver sintomas. Vai tratar sintomas. Então, quer dizer, até quando você vai ver nessa? E por isso tem pessoas que estão aí há 15 anos, 10 anos, sofrendo com a fibromialgia. Como são vários sintomas, daí a pessoa vai começar a tomar remédio que ataca a dor muscular, toma para dor muscular, ataca a dor de cabeça, dor das pernas, daí vai tomar um remédio para dor de qualquer... Imagina quantos remédios vai tomar para dor se tem várias dores no corpo. Não, exato. Dali a pouco ele está tomando uma carga de remédio tão grande que ele já não sabe mais o que eram as dores, entre aspas, originais, ou a que realmente faz parte da enfermidade para a qual ele está sendo tratado. Que é uma das situações que mais se confunde, né? Porque às vezes nem sabe que sente dor, acha que é dor muscular e não é. Olha, algumas pesquisas dizem que tem de 30 a 70%, olha só, de 30 a 70% de falso positivo no diagnóstico, ou seja, chegou ao diagnóstico da fibromialgia e no mínimo 30% desse total vai estar errado esse diagnóstico. E pode ir, em alguns casos, até 70% de erro nesse diagnóstico. Então, de repente, a pessoa está utilizando essas medicações que têm grandes e graves efeitos colaterais, em alguns casos, sem necessidade, porque não vai resolver o problema dela. Porque o profissional que prescreve lá e constata que o paciente está com fibromialgia, ele é o exame clínico, não existe um exame laboratorial que comprove que está. É só um exame físico. Está tendo agora, já está vindo aqui, já tem alguns estudos, algumas pesquisas que vai ter um marcador sanguíneo, uns ácidos graxos ali, que não é ácidos graxos, vou tirar até, deixa eu ver se eu encontro aqui, que agora me fugiu o nome, e últimos avanços. E que pode ser diagnosticado através de um exame de sangue, certo? E isso é muito bom, porque livra a pessoa desses falsos negativos ou falsos positivos. Esse exame de sangue. Não temos pelo SUS, ainda pelo menos que eu esteja sabendo, não temos pelo SUS, mas já está aprovado esse exame. Não tem como, a dor é de cada um, né? Cada indivíduo sente um tipo de dor. E se tu não tem um marcador biológico ali, fica muito difícil. Graças a Deus, através desses estudos aí, já vai ser possível identificar a fibromialgia através de exame de sangue. Aí vai ficar mais fácil, né? Sim, daí já facilita. Mas até lá e até chegar no SUS, nós podemos levar quantos anos? E a fila? E a fila, entende? Então, e não sabemos qual o valor que vai ter isso. Mas o importante é o quê? A gente saber que existe tratamento. Certo? Existe tratamento não para os sintomas, para a fibromialgia em si. Certo? Mas, então, o que a pessoa, por exemplo, vamos para a alimentação, o que ajuda na questão da alimentação? Banana, por exemplo. Banana, até por causa do triptofano, tem a ver lá daí com a produção de serotonina. O triptofano, porque pode ver que um dos remédios que eles usam lá é o inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Eles vão fazer que lá nos neurônios, nas sinapses, lá no espaço entre os neurônios, onde um dos neurônios vai soltar serotonina ali, o neurônio efetor, como aquela pessoa já tem pouco e por isso ela está depressiva e com dor, esse inibidor seletivo da recaptação de serotonina vai fazer que o neurônio que largou a serotonina ali, ele tem umas vesículas de reabsorção, vai impedir que essas vesículas reabsorvam a serotonina. Beleza, a serotonina vai ficar mais tempo disponível. Mas eu digo assim, qual é a leitura que o cérebro vai fazer? Se está ficando mais tempo, quer dizer que está em excesso. Menos vai produzir ainda.
E com o tempo aquele medicamento já não vai mais fazer o efeito que fazia. A gente chama da síndrome da tolerância. Já se você usar produtos naturais para aumentar a quantidade de serotonina, para equilibrar a quantidade de serotonina, e lembrando que 90% a 95% da produção de serotonina é produzida lá no intestino, então, obviamente, temos que ver a questão intestinal sempre, e a banana, como ela ajuda muito nisso, ela possui o triptofano, o aminoácido triptofano, que é um dos precursores, depois vai ser usado para a produção de serotonina. Então, quer dizer, em vez de eu estar usando aqueles remédios, não vão parar. Nós vamos buscar outras alternativas e vamos diminuindo. Você vai usar, por exemplo, a banana, né? Além que é uma fruta riquíssima em magnésio, que é um mineral potente para o relaxamento muscular, e eu já vou falar sobre a tensão muscular, e para a manutenção dos tecidos, e a questão está nos tecidos mole, né? Então, você comer banana todos os dias é bom para cãibra, é bom para um monte de coisa e é bom para fibromialgia, né? E tem sintomas de fadiga, que é os maiores. Falta de energia. Daí vocês vão ver quando eu der os suplementos da coenzima lá, a questão da fadiga, que é uma das características da fibromialgia. Então, o começo do tratamento passa por mudar os hábitos alimentares. Mudar os hábitos alimentares para mudar a tua saúde ou dessaúde, entre aspas, intestinal. Porque a fibromialgia, daqui a pouco eu vou estar provando aqui, que ela pode começar lá no intestino. Certo? Tem o repolho, que tem enxofre, né? Tem os sulfurados, que melhoram o metabolismo da toxina, né? Tem o gengibre, né, que inibe a formação do COX-1 e COX-2, que são substâncias altamente inflamatórias que aumentam as dores no corpo, certo? E daí nós vamos falar sobre a questão lá do magnésio lá na frente, da cúrcuma, certo? Tem a alface, que é rica em complexo B, potássio, fósforo também, ajuda na regulação do funcionamento do intestino. Vamos lá para o intestino de novo. As oleaginosas, né, avelã, amêndoa, castanha, ajuda. Peixes, alguns hoje a gente tem essas dúvidas, salmão, atum, sardinha, porque vai ter magnésio, vai ter o ômega 3, e principalmente quem tem fibromialgia, quem está sofrendo isso, evitar esses temperos prontos, em tabletes, em pó, líquido, tem que evitar, porque eles têm alta concentração de sódio, né, e outros químicos ali, que vai aumentar muito a inflamação. A cafeína tem que ter cuidado, o próprio chimarrão, quem sofre de fibromialgia, o chá preto, o café. O chá preto, o café e o chá verde e o chimarrão, especialmente depois das 6 horas da tarde, né? Tem que evitar. Então, aqui nós falamos como os alimentos podem ajudar, certo? E nós vamos, e falando de alimentos, nós estamos na questão intestinal. E são vários sintomas, né? Dor muscular, fadiga, baixa capacidade de concentração, depressão, ansiedade, dor de cabeça, tudo. E pode ser que tenha esse conjunto todo de sintomas, ou pode ser cada pessoa ter variar o número de sintomas? Normalmente, o diagnóstico, eles têm ali 30 itens. Se a pessoa preencher ali 8, 9, 11, 15, dependendo de outros fatores, histórico e tal, já pode ser considerado como enquadrado ali no M79. CID, de código traçal de doença, fibromialgia, certo? Então, tem mais ou menos 30 itens que, se a pessoa tiver X número daqueles, 9, 11, 15, depende de outros fatores ali, mas principalmente tendo vários daqueles sintomas, ela pode ser considerada como portadora da fibromialgia. E deu o tratamento mesmo, é só esse. E daí tem o medicamentoso. Que o senhor não recomenda, eu sei que... Na realidade, eu diria que o uso dos benzodiazepínicos, dos tricíclicos, dos ISRS, dos analgésicos, ele não é tratamento. Ele não está tratamento doença nenhuma. Ele está tentando eliminar sintomas, mas quem está passando por isso sabe que não elimina, sabe o quanto está sofrendo. Porque a dor muscular, faz o exame, não tem nada no músculo. Até eu estava lendo, o sintoma de alarme de incêndio, que não tem incêndio. Exato. A dor está ali, mas não tem nada que aparente. Que a dor, ela é usada como um alarme, um sinal de alarme. Sim. Então tu está tendo o alarme, mas tu não acha um incêndio. Onde é que está o fogo? Claro, o dor de cabeça pode fazer tudo que é exame e não aparece a fonte da dor. Zumbido no ouvido,
cefaleia, né? Falou a dor de cabeça, todos esses sintomas, e não acha, porque não tem, é o que a pessoa sente. Certo? É o que ela sente. E esse é uma da grande dificuldade que causa muito problema psicológico, porque muitas vezes vai lá num profissional da saúde tradicional e o cara diz que não tem nada. Isso é coisa da tua cabeça. Que era considerado isso até 87, né? E hoje ainda muitos profissionais não tratam assim, principalmente as mulheres, porque como a mulher é mais emocional, mais sensível, então quase tudo na mulher o cara vai dizer que o profissional de saúde tradicional, quando ele não acha, ou ele está mal amparado, não estudou o suficiente, ele joga tudo para a tua cabeça, né? E daí a pessoa sai dali pior do que chegou. Imagina a pessoa... Você sai com um sentimento de culpa. Daí que eu acho que vem a depressão, né? Porque daí a pessoa tá ali com um monte de dor e daí tu acho que daí não consegue trabalhar direito, não consegue prestar atenção, não consegue se A concentrar. depressão aí é uma via de mão dupla, porque a própria questão dessa doença poder ter sua origem intestinal, e o intestino é que produz 95% da serotonina, certo? Então ele já causa depressão. E o fato de estar convivendo com a própria dor e com esse tipo de atitude, às vezes de profissionais de saúde, da família que não entende, o marido não entende que a mulher está passando aquilo, certo? Já de casos de separação, de ter brigas, de ter agressões por causa disso, porque o companheiro, ou a companheira, quando é o homem, mas é que acomete muito mais as mulheres, o companheiro acaba não acreditando que a pessoa tem, mas tu já foi em 10 médicos, tu não tem nada. Imagina o problema que causa dentro de casa. Imagina uma dona de casa, ou uma trabalhadora que trabalha fora, mas na sua atividade laboral não consegue fazer aquilo, os próprios filhos olhando lá para a mãe lá e não entendendo o que a mãe tem, por falta de informação. É uma doença, é uma doença. A pessoa sente aquilo, vários daqueles sintomas, ou alguns, todos aqueles sintomas. Certo? Só que fazem dar todos os exames clínicos lá de laboratório e não acha, exame de imagem, não acha. Vai fazer uma cintilografia, não vai achar, a pessoa está com dor nos ossos, faz uma cintilografia óssea e não acha nada. Certo? E faz exame de imagem, está com dor no abdômen, está com dor aqui, está com dor ali, está com dor no quadril, está com dor no cotovelo, faz ultrassom, fazem raio-x e não acha nada. É um sufoco. Daí, além dos sintomas em si, ela traz mais esse peso. O paciente que traz mais, ele é jogado em cima dele mais esse peso. E por isso nós estamos aqui desvendando tudo isso para mostrar que você pode melhorar a tua qualidade de vida e pode obter a cura. Certo? Desde que você queira. Porque às vezes a pessoa também se vitimiza. Certo? Eu digo aqui, ó, o que eu estou falando aqui é para aquela pessoa que não quer mais passar por isso, que quer mudar, que quer mudança. Porque tem outros que vão... Até porque, como eu sempre digo, a doença ela traz um ganho secundário. E muitas vezes aquela doença traz uma atenção para a pessoa. Ela tem lá suas questões psicológicas, emocionais, ela tem a sua carência e de repente vem a doença e daí estão me enxergando, agora estão cuidando de mim. Ela não quer sair daquilo. E se ela sair daquilo, vão esquecer dela de novo. Quantos casos? Já testei aqui, até em casos de câncer isso. E às vezes a pessoa tem uma recidiva de câncer ou de qualquer doença, porque quando a doença foi embora, ela perdeu o carinho, a atenção, o cuidado, e inconscientemente ela quer a volta da doença e a doença volta. Ou vem uma nova. Tem gente que não tem muita criatividade e volta à mesa. Quem tem criatividade pega outro tipo de doença para que ela possa receber aquele carinho, aquele cuidado. Mas isso tudo tem tratamento também. E aí eu estou falando como psicanalista humanista, e tudo isso tem tratamento. É aquela questão que já dizia Hipócrates, o pai da medicina. Não invente de curar alguém sem antes perguntar se ela quer ser curada. E a fibromialgia é uma doença que traz todas essas nuances, certo? Porque ela é de difícil entendimento, é uma doença nova, muito profissional de saúde não entende ela ainda. E vai tratar, e vai dar medicamento. Então, a pessoa, às vezes, ela não sabe que existe outro tipo de tratamento, atividade física, terapia, certo? Eu antes, lá, quando eu era só psicanalista, eu tratei pessoas com fibromialgia e tivemos casos que houve melhora 100%, tratando só a questão psicoemocional, certo? Mas depois eu fui estudando, me especializando mais em nutrição funcional, oncologia, hematologia. Hoje, com certeza, eu tenho um arcabouço teórico e prático, experiencial, muito maior que eu tinha 10, 12 anos atrás. Certo? E eu posso dizer para vocês, para quem está nos assistindo, que tem cura. Eu tenho casos assim de pessoas de 12, 13 anos que
que tinham fibromialgia e que hoje estão sem precisar tomar medicamento nenhum para dor. Estão desenvolvendo suas atividades laborais a 100%, estão em plena forma, estão tendo a convivência que não tinham com a sua família, porque a fibromialgia causa esse isolamento, estão tendo essa convivência novamente com a sua família, e que dinheiro que paga isso? Não existe dinheiro Imagina para com pagar dor. isso. Como é que vai passear no shopping com Não dor? tem? Como é que tu vai fazer uma viagem? Vai Vai no fazer. casamento de um filho, de um neto, de uma irmã lá longe, se não aguenta ficar no ônibus. Eu, em 2000, entre 2002 e 2013, eu tinha fibromialgia por causa do problema da tireoide. Entende? Eu, se eu ficasse sentado 15 minutos, quando eu me levantava, doía do dedão do pé à testa. E daí, eu me lembro que na época eu tinha aqui no aniversário da minha neta, que tem 14 anos, ela no aniversário de 1 ano dela. Certo? E eu tava de como é que eu vou ir? Eu não tenho como ir, ficar 12 horas no ônibus ou 8 horas no carro. Certo? Não tinha como. Daí eu busquei um tratamento alternativo e funcionou. E poucos dias depois eu fiz a viagem de ônibus, inclusive. Preferi ir de ônibus. Viajei 12 horas daqui a Cascavel, mais 1 hora até a cidade lá onde mora meu filho. E voltei dali a 3 dias, livre, leve e solto. Certo? Ah, que maravilha, né? Uma maravilha. Sem dor. Eu entendo. Eu posso dizer que eu entendo que uma pessoa com fibromialgia está passando, claro, cada um no seu nível, mas eu entendo porque eu tinha dores que não tinha explicação. E no meu caso tinha a ver com a tireoide, mas a ver com o intestino também, porque a tireoide, mau funcionamento da tireoide, afeta todo o metabolismo e afeta o intestino. Afetou o metabolismo, afeta o intestino. Então, o meu problema da tireoide levava lá problema do intestino, que causava inflamação, que causava tensão, e lá estava eu com fibromialgia. Certo? E ninguém me dizia. É aquilo que eu já contei aqui, vai em vários programas. De repente eu vou lá no profissional de saúde, graças a Deus, um iluminado lá diz, nem era para minha consulta, eu entro na porta, ele diz, o senhor está com problema de tireoide? Digo, não sei, olha isso, aquilo, realmente fui ver, era só a tireoide. 10 para 11 anos de sofrimento. Certo? Então, por isso que eu luto para que essas pessoas, no nosso caso, hoje estamos falando da fibromialgia, essas pessoas estão sofrendo aí 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, não fiquem nessa. Olhem para mim. Eu me cito nesse caso como exemplo positivo. O que eu vivi e o que eu vivo hoje, como eu estava te contando antes, fui no casamento da minha irmã, dancei, pulei, fiz festa, oficiei o casamento como pastor, oficiei o casamento, depois fiz festa lá das 10 da noite às 5h45 da manhã, certo? E tô aqui. Isso há 12 anos atrás era eu até iria no casamento, como era aqui em Passo Fundo, ia ficar a noite inteira sentado numa cadeira. Entende? Então você que está nos escutando tem saída. E daqui a pouco eu vou estar dando a dica de algumas aqui. Mas aí já está passando o horário, passa muito rápido. Então, a pessoa que está agora lá, que se encaixou nesses sintomas todos aí, que de repente nem sabia que era isso, para começar o tratamento, para começar a mudança, porque sempre há tempo de começar. Já conversamos aqui. Está lá com série de problemas, tem cura. Para começar isso aí, o que a pessoa tem que... Primeira coisa, sair. Querer É decisão. Todo o tratamento, todo qualquer doença, decisão. Para fibromialgia, mais uma. Querer sair e sair daquilo de não posso. Exercícios físicos aeróbicos. Não é caminhada, é musculação. Não é atividade física, é exercício físico. Exercício físico. Não é ativo, bem colocado. Estou gostando do Gilmar aqui, ó. Porque atividades é uma caminhada ali. Uma caminhadinha na quadra. Eu estou fazendo física, atividades físicas. Mas não... Exercício físico aeróbico. Musculação. Por quê? Porque a fibromialgia tem a ver o quê? Com a inflamação e com a tensão muscular. Certo? No mínimo 30 minutos 5 vezes por semana. Tem que cuidar da musculação, porque mantém o A caminhada ajuda também, mas a musculação é primordial. Se ficar só na caminhada é muito pouco. Para manter o esqueleto de pé, tem que ter músculo. Inclusive depois, quando está numa certa idade, a musculação, se bem feita, bem orientada, bom profissional, não se ataca você tem tipo problema bicho. cardíaco, vai lá fazer. Isso é importante, né? Consultar o médico. De saúde, não vai ter, sai que nem louco, o Fagundes Gilmar falaram, vamos para academia amanhã, depois dizer que a culpa é nossa. Não, vai lá ver. Natação é muito bom. Né? Tem técnicas, aquelas técnicas chinesas, Tai Chi, que usa lá o corpo, a mente, que envolve meditação combinada com movimentos lentos e técnicas de relaxamento. Pilates é bom. Pilates é bom, mas com muito cuidado. Minha esposa contava fibromialgia, foi no Pilates, foi mal orientada. Assim, piorou
não vou dizer nem 200%, 500%. 500%. Tudo é profissional, né? Tudo Tem que ter é o profissional. cuidado na escolha do profissional. Profissional capacitado. Qualquer área. Certo? Você não gostaria que o teu salva-vidas lá na praia, lá, vocês da Brigada que fazem a Operação Golfinho, já imaginou botar um salva-vidas lá que não sabe nadar? É. Eu quero para me salvar o cara melhor nadador ali, certo? E isso é para qualquer coisa na nossa vida, entende? Eu tenho que buscar, não pode... Ah, tudo bem, eu posso ter um ótimo profissional que seja meu amigo, viu, meus amigos? Podem me contratar aí sem problema. Mas não é só por amizade, é ver se a pessoa tem competência, tem experiência, se ela tem estudo na área, certo? Isso é importante. Daí, por exemplo, na área da psicanálise, psicanálise humanista, nós temos grandes resultados, aí estou vendendo meu peixe, né? Como psicanalista, fisioterapia, acupuntura, mas se você fizer acupuntura e não estiver resolvendo, deixa. Minha esposa tentou na época também, né? A qualidade de sono é primordial, certo? E a qualidade de sono é primordial, porque dormir... Quanto mais problema tu tem de saúde, mais tu precisa de um sono reparador. No mínimo das 10 horas da noite até as 4h30, 5 horas da manhã. Pode diminuir o tempo lá de manhã de acordar, mas de dormir nunca pode. De ir deitar. E se o caso estiver mais grave, vai deitar às 8 para tu ver. Não, mas tá louco. Bom, então continua doendo. Às vezes, não, tá louco, quando eu vou me deitar 10 horas, tá louco. Eu tô acostumado a deitar 1 hora. Bom, então, a escolha é sua. E a soneca depois do almoço? É bom. É bom? É bom. Uma Ajuda? soneca, 30, máximo 45 minutos. Ajuda para Não no todos. escuro total. Sono à noite, escuro total, silêncio total. Soneca depois do almoço, da refeição. Um lugar pode tirar um pouco, meio penumbra, assim, mas deixa alguma luzinha para o teu cérebro entender que tu não está no sono noturno. Certo? Olha só. Tem essa característica. Então, a siesta, né, de preferência, uma entradinha de sol ali, de claridade pela janela, é um detalhe que muitas vezes a pessoa não entende. Antes de eu falar em 2 componentes muito bom aqui, eu quero falar em 4 suplementos. Depois eu vou falar em 2 componentes aqui maravilhosos, porque envolve a questão intestinal. Então, a fibromialgia tem a ver com tensão e inflamação. Tensão das fibras musculares, certo? E inflamação que começa lá no intestino. Voltamos à inflamação, né? Tudo é inflamação. E voltamos à inflamação e voltamos à questão intestinal. Vai lá para o intestino. A vida vem do intestino. Não adianta, a vida vem do intestino. Daqui é do que coloca lá, do que come, né? Falei uma coisa agora e me veio uma ideia com ilustração. A vida vem do intestino. Vamos pensar aonde no teu corpo que tem mais vida. Qual é o órgão do teu corpo que tem mais vida? Pelo que é o intestino. O intestino que tem trilhões de bactérias lá. Nós temos bactérias, temos microbiota nos olhos, na orelha, na vagina, no pênis, na boca, né? Na uretra, tudo. Mas aonde que concentra a maior número de micro-organismos? No intestino. Tanto que a microbiota intestinal hoje é considerada um órgão, certo? Então, quer dizer, qual é o local que tem mais vida? Intestino. E se tem mais vida, pode ter mais morte. Então, tudo sempre vai para lá. É que a gente já conversou sobre esses enxaguantes bocais, tudo isso aí, que é um veneno. Mata bactérias, todas as bactérias, e principalmente as boas, né? Principalmente, mata todos, e daí vai matar as boas, e delas eu preciso. E vai que eu tenha uma desbiose ali, vai proliferar mais as ruins, daqui a pouco eu tô com uma desbiose tremenda. Que tudo que entra pela boca passa pelo intestino, né? Sim, tudo que chega no intestino passou pela boca. Sim, daí cuidado eu prestar atenção agora nessas dicas de alimentação, comer coisas, não parar com esses negócios de refrigerantes. É aquilo que eu falo, lá no teu carro, tu não cansamos de falar sobre isso aí, né? Tu não coloca qualquer gasolina na boca do tanque de combustível do teu carro. Tu não coloca qualquer óleo na boca ali do reservatório de óleo, certo? Sim. Tu não coloca qualquer óleo lá no sistema hidráulico do teu carro, certo? Tu escolhe o melhor pro teu carro. Tem quantos anos de vida teu carro? 10, 15, 20, né? Esses carros modernos aí vai diminuindo. Mas no teu corpo, que é para tu viver 90, 100, até 120 anos, com qualidade de vida e sem dor, tu bota no bocal aqui, que vai lá pro reservatório, que é o estômago, e depois pro intestino, tu bota qualquer coisa. Tu bota qualquer gasolina, qualquer óleo. Vai ali no mercado e o que é mais fácil, né? Tu não chega lá no posto de combustível e diz, me dá o óleo, qual o senhor quer? O que estiver mais fácil aí.
Alguém dizia, Não, daí colegas não sei o que, é que tiver mais fácil. Não. daí pro seu filho, que é o bem mais precioso, tá refrigerando. Exato. E daí pro filho dá Ela refrigerante, cuida do carro, mas o carro tá daí bem. carboidrato, né? É. Já vou dizer aqui, ó. Eu tô estudando isso e a dieta carnívora, a dieta cetogênica é uma e a dieta carnívora é outra. A dieta cetogênica tu vai consumir 5% só da tua alimentação carboidrato. Na dieta carnívora é só carne, certo? E as duas ajudam para a fibromialgia, às vezes trazendo até cura. Não precisa grandes. Grandes coisas. Pequenas mudanças trazem grandes resultados. E se um dia, Gilmar, a gente souber, por exemplo, o tema de hoje, fibromialgia, se daqui a alguns anos alguém chegar para nós e disser, eu tinha fibromialgia, ouvi vocês, fui atrás, mudei a minha vida e nunca mais tive aquelas dores, já valeu Já valeu todo o nosso aqui. programa, valeu o nosso ano aqui, certo? Transformar. Então, voltando aqui, ó, que eu estava falando. Então, fibromialgia tem a ver com tensão e inflamação. Fibras musculares tensionadas, por isso que vem a cefaleia, tensiona aqui, tensiona o pescoço, vem a cefaleia. Pessoas preocupadas, certo? Vai falar em quem? Pessoas preocupadas, estressadas, nervosas, certo? Então, por isso está associada à fibromialgia. Então, um processo muito importante no tratamento da fibromialgia é distensionar a musculatura. Relaxamento. Assumir as rédeas. Tratar a atividade física, como eu falei ali, 4, 5 vezes por semana. Tem que assumir as rédeas da sua saúde. Né? A não ser que, como eu falei, vai se acomodar, vai se vitimizar, bom, daí não é comigo. Eu não tenho nada a ver contigo. Agora, se você quer mudar, tá aqui como começar essa mudança e realizar toda essa transformação. Então, para se tratar da fibromialgia, é para quem realmente está incomodado e quer a solução, quer parar de sentir dor. E a primeira coisa, como você falou antes aqui, é decisão, certo? Daí, como eu falei, atividade física, musculação tem que ser um treino resistido para fortalecer as fibras e preparar as fibras musculares para distensionar. Se eu tenho pouca fibra, qualquer movimento tensiona, qualquer coisa tensiona, certo? Se eu tenho mais massa muscular, mais fácil para distensionar, né? E agora vamos para os 4 suplementos. Primeiro, cúrcuma, para distensionar. É um antibiótico. É um anti-inflamatório. O maior anti-inflamatório que existe no planeta Terra. Mas com boa disponibilidade. Por isso, meus pacientes, eu dou lá X de cúrcuma e um pouquinho de peperina junto, que aumenta em 20 vezes a absorção. Eu tô tomando. Faz certo? Só a cúrcuma tem que ter cuidado se a pessoa tiver cálculos biliares. Principalmente se eles forem pequenos. Certo? Daí, e com pimenta não causa outros problemas? Essa pimenta não causa, que tem... O que a pessoa diz, mas quem tem hemorroide pode usar pimenta? Pimenta não causa hemorroide. O que acontece? Quem já tem hemorroida, quando tu come a pimenta, fica mais ácido. Todo qualquer alimento mais ácido. Daí, quando passa ali o bolo fecal, daí vai arder um pouquinho. Mas não é que a pimenta cause crise de hemorroida. A pessoa já estava na crise. Ela complica um pouco mais. Ela só vai, né, arder um pouquinho mais, certo? Então, a cúrcuma como primeiro. Segundo, gente, olha ali. Eu estou falando de vacina para o câncer aqui, estou falando de vacina para depressão, estou falando de vacina para ansiedade. A mesma coisa aqui, ó. Segundo suplemento. Primeiro, cúrcuma com peperina de preferência. Segundo, manter os níveis séricos de vitamina D acima de 70, até de 80 NN por milímetro de sangue. Por ml de sangue, quer dizer. Certo? Então, para isso você tem que ter um profissional de saúde para te acompanhar, para ver quanto tu vai tomar por dia, certo? Essa história que 20 dá bom, tu pega os exames clínicos das pessoas, vai lá no médico tradicional, olha lá o cara com fibromialgia, com câncer, com depressão, tá em 20, tá em 30, 40, cuidado que já tá alto, hein? Cuidado que tá alto. Aonde que tá alto? Tem que estar 70, 80. Alguns vão ter que tomar 15 mil de vitamina D por dia, ou 50 mil, né, a cada 2 dias, a cada 3 dias, quer dizer, ou mais ou menos, depende de cada pessoa, por isso que eu digo, vão lá, vão conversar comigo, vem lá conversar comigo, que eu oriento você certinho, né, mas cada um vai ter os seus níveis, tem que ter os níveis otimizados, cada um vai ter a sua dose exata ali, certo? Então, cúrcuma com peperina, vitamina D, o terceiro, lembra que eu falei da fadiga? Coenzima Q10. Se a célula fosse uma caldeira, a coenzima Q10 era lenha,
certo? Um dos melhores produtos antioxidantes, melhora o relaxamento, melhora a ansiedade. Em alguns casos, a coenzima Q10 melhora até o sono de alguns pacientes. Só não tome coenzima Q10 à noite. Mas tudo isso de boa qualidade. E a pessoa vai ali, compra aqueles baratinhos, não serve para nada e ainda te intoxica. Isso a gente está falando de suplementação, é lá na farmácia. Tá? Farmácia de manipulação de preferência. Produtos naturais. Qual é o alimento que tem a enzima Q10? A cúrcuma, o que tem é o açafrão da terra. Mas se tu comer ali, tu vai ter que comer uns 2, 3 quilos de açafrão para poder pegar o... Mas tem esse que é tempero, que já é o amarelo. Sim, que vem o amarelinho ali, que tu bota, assim, é bom, pode botar em cima comigo. Mas quando eu uso esse, eu boto um pouquinho de pimenta junto. Sim. Né? Pego a pimenta ali e boto junto ali. Ou eu uso um óleo essencial de turmeric com um óleo essencial de pimenta preta. Boto 2 gotas de óleo essencial turmeric e boto a pimenta preta, ajuda bastante. Então, ó, cúrcuma com peperina, vitamina D, coenzima Q10. Que todo mundo depois dos 40 anos devia estar tomando tudo isso que eu estou falando aí. Certo? E alguns antes. E, né, porque a fibromialgia é uma doença mitocondrial, é lá na mitocôndria da célula. Dificilmente o profissional de saúde vai saber disso. Tradicional. Era uma doença mitocondrial. Precisa da coenzima Q10. Tem muitas vezes gente que só pela carência da vitamina D e da coenzima Q10 está com fibromialgia. Às vezes só esses 2 podem melhorar. Às vezes. Certo? Cada caso é um caso. Certo? E por último, e não mais importante desses suplementos que eu estou falando, magnésio. Atua em mais de 300 reações enzimáticas do corpo. É essencial para magnésio, é essencial para a regeneração muscular e para o relaxamento muscular. Não existe tratamento para fibromialgia sem o magnésio. E no caso da fibromialgia, melhora o magnésio glicinato ou magnésio glicina, que é para os músculos. Certo? Se fosse questão cabeça, lá cérebro, tironato, de malato, coração, também outras coisas, mas o glicinato. Magnésio você tomar lá o baratinho que tem lá, que é o pH. Cloreto de magnésio. Vai te ajudar um pouco, mas vai absorver muito pouco. É melhor do que nada. Mas no caso da fibromialgia já precisa algo mais. Né? Daí vai precisar tomar aí 2 doses diárias aí de 300 que não é caro mg. o magnésio não é caro. Né? Caro é sentir dor. Caro é não poder trabalhar. Soro falando de saúde tem que ter pelo menos. Como é que vai falar em saúde se tá tudo ganso? Um tempo atrás eu fui atender uns pacientes lá em Brusque. Daí, dormi mal na ida, lá foi uma correria, muito paciente, 3 dias seguidos ali. Voltei, dormi mal no ônibus. Cheguei e senti que já começou sintoma de gripe. Aumentei lá meu próprio, aumentei minha vitamina D, aumentei meu magnésio, aumentei minha quercetina. Você foi, nem gripado fiquei. Entende? E as pessoas, mas como é que tu consegue? Faz o que é certo. Certo? Eu posso dizer, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Sabe aquele faça o que eu digo, não faça o que eu falo? O que eu faço? Eu não. Eu digo, faça o que eu digo e faça o que eu faço e você vai ver a diferença. Então, esses 4 suplementos, mais atividade física, né, vão ajudar muito. Mas, ó, vou dar agora uma lembrança aqui. Sempre bom dar uma questão, fazer uma revisão neurocomportamental, um psicanalista, um psicólogo, porque a fibromialgia é tensional, é inflamatória, mas tem que ir em busca da causa da tensão. E pode estar aqui. Não aceita a coisa como é que ela é. Uma vez tinha um programa que era até as crônicas do Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Tem gente que não aceita. Eu não devo me conformar, mas tem coisas que eu nesse momento não posso mudar. Daí eu tenho que aceitar, mas nunca aceitar a dor e a doença. Essas nunca, certo? Eu entendo ela, até porque toda doença tem um porquê, eu vivo repetindo isso. A doença tem uma função, ela veio para que eu transforme e mude alguma coisa. Se eu entendo isso, eu entendo o porquê, o para quê da doença, aceito e mudo, a doença perde a função, porque ela não tem que estar ali. Eu mudei e ela vai embora. E ela some, e ela desaparece, e ela me dá como faz a minha netinha, tchau. Certo? Mas não, eu tô doente e quero continuar igual, que muda os outros. Tem que mudar a atitude, mudar o comportamento. Por que eu tô doente? Por que eu tô com fibromialgia? Por que eu tô com esse câncer? Por que eu vivo tendo inflamação? Por que eu vivo tendo gripe recorrente? Por que eu vivo tendo problemas pulmonares? Sabe?
Metafísica da Saúde explica isso. Então, deixa eu dar uma corridinha aqui, porque eu quero falar sobre, né, o melhor remédio para fibromialgia, na verdade, não é um remédio nem da droga, certo? É essa mudança e essa mudança comportamental e de estilo de vida. E duas coisas. Se a inflamação vem do intestino, e depois da Covid aumentou muito, quase vários tipos de doenças, quase todos aumentaram, mas vários tipos. Toda doença que tem sua gênese lá na inflamação, que é a maioria das doenças, câncer, depressão, ansiedade, são doenças inflamatórias, fibromialgia, tem a ver com o intestino. Isso tem a ver com o intestino. A proteína spike, ela tem entropia pela mucosa intestinal. Ela se instala ali e começa a causar vários tipos de inflamação, certo? Então, quer dizer, se antes já estava difícil, depois piorou. Mas é difícil, não é impossível. Vamos trabalhar, vamos ajudar o intestino. Nos diz assim, o meu intestino olha para ti, o teu intestino olha para ti e diz, me ajuda a te ajudar, cara. Me dá comida de verdade, me dá coisa de qualidade. E duas coisas, suco de babosa e fermentado de excelente qualidade. Começa por aí. Tu não vai mudar a tua questão intestinal só com suplemento. Inclusive, se tu tiver com uma inflamação muito grande, se você tiver com uma desbiose muito grande, tu vai tomar os suplementos e ele, em vez de ir para o vaso sanguíneo, vai para o vaso sanitário. É o cocô de luxo que a gente chama. O que deveria ir para o vaso sanguíneo vai para o vaso sanitário e o que deveria, as toxinas que deveria ir lá para o vaso sanitário, vai para o vaso sanguíneo. Tanto que está comprovado, tem vários estudos que comprovam que tem 19 tipos de micro-organismos que estão sempre ali no caso da fibromialgia. Alguns mais e alguns não. Fizeram pesquisa com 79 mulheres, com 85 mulheres e homens, com não sei o que, com isso. Todas as pesquisas comprovaram que a fibromialgia aflora lá, pegando as fezes da pessoa, fazendo aquele processo e vendo o que tinha ali de micro-organismo. Eles têm 19 tipos, que uns são bons, está ali, outros não, mas aqueles que são bons estão diminuídos e os que são ruins estão aumentados. Não é que quem tem fibromialgia vai ter micro-organismos diferentes que não tinha, não. São micro-organismos que uma pessoa saudável tem, só que eles estão em desbiose. Os que deveria ter menos tem mais, e os que deveria ter mais tem menos. Então tem 19 tipos de micro-organismos, de bactérias, certo? Que comprovadamente tem tudo a ver com a fibromialgia. E você não vai ficar curado se não dá o equilíbrio para esse novo. Por isso, tem esses produtos que eu falei, tem as atividades físicas, tem a questão... Nós estamos devendo aqui, né, um programa só sobre suplementação e já podemos colocar em boa alimentação. A gente já falou isso, mas eu acho que fazer um programa... É aquela questão que eu disse, nós vamos ter que pegar um dia do mês, um programa do mês e falar, hoje vitamina D, hoje complexo B, hoje vitamina C, não sei se está num programa só, alguns deles. Entende? A coenzima Q10, se eu for falar tudo dela é a vitamina D, dá uns 5 programas de cada um. Um curso que eu fiz de suplementação inteligente, só de coenzima Q10 dava umas 5 horas de aula gravada. E de vitamina D dava umas 15 horas. Então, gente, tá aí, ó. Né? Um fermentado de boa qualidade, um suco de babosa, os dois juntos, de preferência, pode ser um ou outro, mas tu ainda fica devendo teu intestino. Mudar o que tu tá comendo, para de botar veneno para dentro do teu corpo, certo? Muda, que você vai mudar da fibromialgia. Eu digo assim, aí água, né? Consumo de água de boa qualidade.